E falamos ali agora sobre a área medicinal, né, o nosso físico, o nosso organismo, sobre as infecções urinárias. Agora nós vamos falar sobre cultura, vamos falar aí sobre conhecimento. E agora, aqui eu tenho a nossa convidada, vamos falar sobre o livro que ela escreveu, Cartas que eu escrevi, com a escritora Eliana Maciel dos Santos Bertolino, que vai nos dar como ela escreveu esse livro e as cartas. Isso. Tudo bem, Eliana? Deus bem, abençoe. Zé. Seja Amém. bem-vinda aqui ao Nosso de Tudo Um Pouco. Obrigada. Você tem esse livro, deixa-me dar uma olhada aqui Sim. nesse livro, mostrar para o telespectador as cartas que escrevi. Eliana, o que é o livro As Cartas que eu escrevi? Conta pra gente. O livro, assim, são experiências, exemplos das cartas que eu escrevi ao longo de 10 anos, mais ou menos. E eu coloquei várias cartas para professores, para amigos, meus pais, meus irmãos. Eu incentivo para escrever as cartas, né? Porque é uma coisa que está ficando para trás, mas todo mundo tem saudade de escrever, de receber cartas, e esse foi o intuito do livro. E a gente viu aí, né, algum tempo atrás, aquele filme Central do Brasil, Sim. que foi um sucesso tremendo lá, onde aquela senhora, a atriz Fernanda Montenegro, ela escrevia as cartas para as pessoas. Isso. Hoje não existe mais isso? Ou ainda existe? Você tem notícia de alguma coisa ainda desse tipo de prestação de serviço? De escrever carta? Olha, existe pouco, mas assim, ainda existe, até assim, aqui eu até trouxe algumas cartas que eu enviei e recebi. Então, assim, é o importante, assim, você tem que dar esse primeiro passo para isso continuar. Então, assim, o do filme contava às vezes histórias antigas, às vezes uma notícia para dar para um parente. O que eu proponho é colocar o que você gosta da pessoa, mostrar para a pessoa uma realidade, o o momento atual é uma expressão íntima, pessoal ali, de estabelecer esse meio de comunicação, né, Eliana? Isso mesmo. E como que hoje você sente fazendo isso? É meio que remar contra a maré? É um pouco. Você se sente assim um peixe fora d'água? Também, assim, mas assim, quando eu envio as cartas para as pessoas, elas já têm esse intuito de escrever. Então, às vezes, muitas pessoas já começam, poxa, eu vou escrever para o meu pai, vou escrever para minha mãe. Então, assim, é difícil, porque as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de sair um pouco do digital, mas aos poucos, cada um vai entendendo que é bom, que vale a pena escrever, sim. Eu vejo aqui no seu livro, aqui, as cartas que eu escrevi, você aqui no capítulo 2, Surpresas de 2011, nem tão agradáveis aqui, porque começa, você já foi dizendo aqui, foi diagnosticada com uma doença, o lúpus. Isso, né? isso. E o que isso influenciou nesse meio aí para você, até as cartas, como que a carta te ajudou? Acho que foi até um pouco terapêutico, assim, porque aí também eu fiquei mais sensível a quem estava ao meu redor. Quem me ajudava, igual nessa parte eu falo de uma amiga que ela me ajudou a sorrir. Então, em momentos de tristeza, eu sorri com aquela pessoa. Então, assim, outra aí que me ajudou a orar, ela orou por mim. Então, assim, essas cartas foram esses momentos que eu peguei e escrevi essas cartas para essas pessoas, em agradecimento e a importância que elas tiveram na minha vida, neste momento específico. E a carta, ela tem essa beleza, vamos dizer assim, de ficar registrado, ser um presente também. Isso. Não é verdade, Elia? Porque às vezes o e-mail fica lá guardado, fica na caixa postal. Ali o WhatsApp fica registrado, você apaga a conversa e pronto. Agora a carta não, fica como uma recordação da pessoa, da letra. Né? Isso é importante também, conhecer esse lado da personalidade da pessoa também. Isso mesmo. Então, assim, às vezes eu pego lá meu arquivo, pego cartas, então tem cartas dos meus tios que eles escreveram quando eu era pequena. Então, assim, é importante. Às vezes eu trazer aquela memória, às vezes quando eu era pequena, como eu era. Então, assim, é importante isso. Às vezes é uma característica que a pessoa vê em você e que coloca na carta e que às vezes você nem percebe. Então, assim, é muito bom você resgatar isso. E quando eu vejo aqui nesse capítulo 6 aqui, só para a gente dar uma passada geral aqui no seu livro, você tem esse título que me chamou muita atenção. Substituta, porém insubstituível. Isso é referente a uma amiga que minha irmã foi viajar num cruzeiro, morar lá trabalhando. E ela entrou como uma irmã, como que minha irmã é mais velha, então ela chegou como uma irmã mais velha mesmo, me acolheu, às vezes puxava minha orelha quando precisava.
E essa carta e esse foi pra contato ela. também foi por carta também com ela? Teve o contato pessoal, mas por carta? Sim, Como que foi? pessoal e por carta, cartão. Agora, nesse caso, eu coloquei um cartão que eu escrevi para ela. E foi um cartão que eu escrevi. Ela falou assim, poxa, Eliana, eu estava muito ruim nesse dia, estava assim, triste nesse dia, o cartão me alegrou. Então, às vezes, não é só a carta, mas escrever um cartão, colocar um nome, alguma coisa simples, enviar para a pessoa. E esse cartão tinha 5 centímetros e fez a diferença na vida dela, no dia, naquele momento para ela. Agora, Eliane, a carta, a gente sabe que hoje os Correios trabalham rápido, Sim. né? Quando não estão de greve, né? Porque tem isso também. Mas verdade. se a gente for pensar assim, sobre a carta em si, ela também, você disse aí que venceu um processo de um diagnóstico desfavorável, que foi o do lúpus, Sim. né? E a carta foi um processo terapêutico na sua vida. É um processo terapêutico também no contexto da ansiedade, das questões emocionais? Porque se eu escrevo uma carta hoje, posto no correio hoje, essa pessoa vai receber amanhã, depois, dependendo da localidade. Sim. Até ela pensar em escrever mais 1 ou 2, 3 dias aí. Eu tenho que aguentar. Isso também ajuda nesse processo? Olha, ajuda. Fica aquela ansiedade boa, aquela coisa que o que a pessoa vai... quando que ela vai receber, o que ela vai achar da carta. E também, às vezes, a pessoa fala assim, eu mandei uma carta para você, aí espera também. É boa, assim, você até fica assim, administrando isso um pouco, assim, não é aquela coisa imediata, assim, igual do e-mail. Mas você administra ali os dias, você fica com aquela ansiedade boa, pensando na carta. Isso, assim, é uma espera, mas é uma espera gostosa. A sua profissão é qual? Olha, eu sou barista, é mais pro lado do café, especialista em café. Olha, que coisa boa. Mas aí, ano passado, Deus colocou no meu coração essa questão de escrever o livro. Então, eu escrevi o livro, coloquei algumas cartas, alguns exemplos, e esse ano eu publiquei o livro. Ah, joia. Agora, Eliane, eu perguntei o porquê, qual a sua profissão, porque às vezes você estaria ligado aí à área de letras, né, professora, alguma coisa assim. Como que você vê hoje esse nível de comunicação, aí já ampliando um pouquinho mais o nosso assunto, você vê esse contexto hoje das pessoas escrevendo você é VC, vai fazer a risada kkkk e sempre vai abreviando, aquela linguagem Java usada no computador para carta. Isso nos ajuda até a valorizar também a nossa própria língua, a escrita. Tivemos a prova aí do Enem, onde 0,0004% acertaram, fizeram a redação tirando o máximo. Ou seja, foram só 250 pessoas no Brasil inteiro. Então, o brasileiro hoje, a modernidade também, ela nos faz escrever mal também, não é? Infelizmente isso acontece. Igual assim, é bom para a rede social. Então, assim, você coloca isso, não vai afetar. Mas quando você escreve, você é forçado, querendo ou não, forçado a pensar como é escrita aquela letra, aquela palavra. Então, assim, isso enriquece. Assim, quando você pega uma carta, isso enriquece a pessoa, que ela vai dar mais atenção que ela está escrevendo, a cada palavra. Estimula até, vamos dizer assim, pelo uso de palavras certas, no momento certo, até expressar a emoção que ela quer colocar ali. A raiva, a paixão, não é? Isso ajuda também a desenvolver a comunicação ali também, não é, Eliane? Então, assim, tem às vezes palavras certeiras, digamos assim, que às vezes você coloca numa carta e vai com aquela emoção, vai assim, a palavra certa, com a emoção na medida certa. E às vezes na rede social, às vezes você não coloca, às vezes você fica sem saber se a pessoa está sendo grosseira ou não. E na carta não, você consegue colocar as palavras corretas, sem abreviar, e a pessoa entende corretamente. Ela consegue entender aquilo que você quer passar para ela, né? Aquela emoção que você quer. Porque nas redes sociais, no WhatsApp, aí você coloca uma carinha, se está feliz, está tudo bem. Coloca uma carinha triste, já tem o contexto ali. Te ajuda essas imagens. Isso. Mas aqui mesmo é a expressão, é o carinho. Agora, para você, já teve situação assim frustrante? Você escreveu carta, esperou, você desejou ali um retorno e não teve? Olha, graças a Deus não, Sérgio, assim... Porque a gente tem que pensar no outro lado também, né? Espero que assim, não passa por isso, mas assim, graças a Deus as pessoas, elas recebem as cartas e recebem muito bem as cartas.
Então, acho que uma que eu fiquei assim, com um pé atrás foi quando eu mandei para uma pessoa que era colega de trabalho. Então, assim, era outra faixa, assim, não era aquela amiga próxima. Mas, graças a Deus, ela gostou e me respondeu através de uma carta também. Então, isso, eu nunca passei por isso e desejo não passar. Muito legal. Eu falo disso, assim, dessas experiências, porque às vezes a gente imagina sobre isso. E lá na nossa igreja nós temos um ministério lá que se chama Profetizando Vida Cartas. Sim. Né? O ministério, ele responde às pessoas através de cartas. E eu me lembro uma vez, por uma direção do nosso pastor Márcio, que ele, por vezes, ele nos mandava ali, nos dava aqueles pedidos, os motivos de oração, para a gente devolver aquelas pessoas por meio da carta. Sim. A expressão do carinho. E o retorno que às vezes a gente tinha, que a gente mandava em nome da igreja. Uhum. É claro que a gente nos identificávamos. Olá, muito bom dia, meu nome é Sérgio, sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, trabalho no Ministério de Família, me identificava. E as pessoas mandavam, olha pastor, chegou em tempo oportuno, que bom que vocês responderam, porque no início eu falei, é como um presente, as pessoas guardavam aquilo ali como um presente. Isso. Tão legal, né? Tão interessante. É isso mesmo, porque assim, é tudo... A carta às vezes pode demorar, agora você falou assim, demora uns 4 dias, mas ela sempre chega, assim, às vezes, no momento certo. Acho assim, igual até no livro tem um que eu falo que é a hora certa. Porque quando foi a minha amiga que mandou para mim a carta, eu estava no carro para viajar, e a cidade era próxima à cidade dela. Então, assim, ela colocou no final da carta, venha nos visitar. Eu fui assim, já estava no carro para dirigir, e já cheguei lá, estendi a viagem, fui para a casa dela, isso através de carta, assim, chegou no momento certo, às vezes a pessoa está um pouco mais sentimental, está emocionalmente sim, e a carta chega no tempo certo, assim, para a pessoa. Acho que isso é importante da carta. Tem um capítulo aqui que você coloca, cartões e bilhetes também valem. Isso até no trato romântico, em casa, marido e esposa, isso também é perfeitamente possível de ser usado, né, Eliane? Uhum. Isso ajuda também ali no contato romântico, é legal, né? E também assim, eu peguei muito isso com os meus pais. Meus pais, eles sempre gostaram de escrever bilhete igual bom dia, tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Então, assim, às vezes uma vez eu fui dormir, tinha um bilhetinho do meu pai no meu travesseiro. Então, assim, isso é importante. A minha mãe também gosta muito de escrever, ela sempre coloca um bilhete. Eu também sempre, às vezes, meu pai sai de férias, vou sentir saudade. Então, assim, é interessante esses bilhetinhos, assim, a gente não desvalorizar isso. Minha esposa coloca uns bilhetinhos na mala quando eu vou viajar, aí meus meninos colocam, a gente coloca para eles, a gente tem usado isso aqui, dos cartões e dos bilhetes. Cartas, eu confesso que eu estou sendo estimulado agora. Sim. Isso é bom. Que legal. Eliane, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigada a vocês. Você quer falar para o nosso... Desafia aí o nosso telespectador a escrever mais cartas, fala para ele, convença, né, de retomar essa arte aqui. Então orienta você, tá vendo, para assistir para ler o livro e também escrever cartas. E onde que o pessoal encontra o livro, Eliane? Pode entrar em contato comigo ou então pela editora, que é a editora Chiato. Chiato, ok. Isso. Então, o intuito mesmo de escrever carta para quem você ama, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão e seus amigos também. Vale a pena. Que bom. Eliane, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado a você. Nos dá essa oportunidade aí de resgatar essa prática tão bacana que é escrever as cartas e expressar o carinho, o amor aí àqueles quem a gente ama e aqueles que a gente quer bem. Obrigado. Obrigado a você. E agora, querido? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.